Pode? Então vamos lá, ó. Nós temos uma coisa em administração de materiais, às vezes cai, quando cai derruba muita gente. Nós temos uma coisa chamada just in time. Certo? O que seria esse famoso just in time? O famoso tempo certo, tá? O que seria o nosso amigo just in time, tá? Então preste atenção para vocês entenderem, isso aqui não ficar nenhuma dúvida para vocês, tá? Just in time não é uma mera teoria, embora alguns coloquem como a teoria do chamado toyotismo, tá? Mas ela não é uma teoria, tá? Preste atenção. O just in time é uma filosofia, tá? Então uma filosofia administrativa criada na Toyota, certo? Criada na Toyota, que determina a produção na quantidade certa, no tempo certo, eliminando desperdícios, e processos desnecessários. Então, ó, preste atenção. Até aqui, ó, produzir na quantidade certa, no tempo certo, eliminando desperdícios e processos desnecessários, tudo isso aqui é mera eficiência. Mas tem um detalhe: eliminando desperdícios e processos desnecessários na qualidade. Qualidade é o que? É o resultado, e na qualidade exigida, tá? Então isso já não é eficiência, a qualidade exigida é eficácia, certo? Então eu posso dizer que o just in time foca em efetividade? Posso, certo? Primeiramente naquela simplesmente junção entre eficiência e eficácia. Além disso, por dizer que o just in time é direcionado para o cliente, tem o foco, tem a preocupação no cliente, tá? Então preste atenção. Então primeiro, just in time não é uma mera teoria, é uma filosofia. Qual é a diferença? A teoria é simplesmente, vem de theory. Theory significa um pensamento, uma visão, uma forma de chegar ao que alguém enxerga, certo? Agora uma filosofia não, é todo um processo de se criar uma cultura para agir e ter aquilo como valor. Qual é o valor? O cliente, certo? Tá? Então ela é uma filosofia. Então isso significa que o just in time, certo? Ele trabalha com cultura organizacional. Por que ele tem que trabalhar com cultura organizacional? Porque ele tem que estabelecer novos valores, certo? Ele tem que estabelecer nova forma de agir. E não adianta simplesmente decidir, olha, a partir de agora nós vamos fazer assim, como acontece com as teorias. Não. Isso tem que ser um processo de conscientização. Primeiro, é um processo de mudança, mas é uma mudança altamente importante
você mexer com a cultura. Nem toda mudança pode ser uma mudança meramente de tecnologia, apenas em termos de quantidade de produção, mas isso aqui você vai ter que mudar até o comportamento das pessoas trabalharem. Por isso que chega ao ponto de nós mexermos com a cultura organizacional, tá? Então preste atenção. Essa filosofia, tá? Preste atenção. Ela é um contraponto da teoria, tá? Do just in case. Já ouviu falar just in case? Certo? Just in case era aquela visão científica, da teoria científica clássica, que é o quê? Just in case é o quê? Produção em escala, além de produção em escala, grandes estoques, certo? Além de ter grandes estoques, alta produtividade. Então, olha, ela é focada, o just in case, certo? É baseado naquele processo de eficiência. Eficiência em termos de quê? Produzir mais, manter grandes estoques, tá? Isso vem lá daquela teoria científica, teoria clássica, tá? Então o just in time, ele é um contraponto de just in case, tá? Então cuidado, enquanto o just in case define que você tem que manter a maior quantidade possível de material em estoque para não faltar, o just in time fala assim, olha, produza apenas o que é necessário, guarde em estoque apenas o que é necessário, ou seja, é uma produção na menor quantidade possível para atender a demanda. Isso é just in time. Just in case, produza a maior quantidade possível, independente o que? Se você já tem alguém querendo ou não. Ou seja, produza mais para você trabalhar com produção em série, para você trabalhar em produção em grande escala, ou seja, você gera o quê? Estoques gigantescos e faz compra de matéria-prima em grande quantidade para ter o desconto comercial, tá? Não confunda desconto comercial com desconto financeiro. Desconto comercial é quando você faz o quê? Compra em grande quantidade, por isso que é comercial. Tem que haver uma compra, é o desconto comercial. Desconto financeiro é quando você paga o quê? Antecipado, aí você tem um desconto chamado o quê? Financeiro. E abatimento, que não tem nada a ver com desconto, que o pessoal chama como se fosse a mesma coisa, é quando chega o quê? Produtos com defeitos, tá? Então são três coisas diferentes: abatimento, desconto comercial, desconto financeiro. Abatimento, produtos com defeitos, certo? Desconto comercial, quando você compra em grande quantidade. Desconto financeiro, quando você paga antecipado, tá? É uma redução do valor de compra, certo? Mas ocasionado por motivos distintos. Então, quando você trabalha com just in case, você quer o quê? Desconto comercial. Então, para isso você vai comprar em grande quantidade de matéria-prima, para isso você vai manter grande matéria-prima em estoque. Além disso, você vai produzir em grandes quantidades, lotes grandes, certo? Você vai fazer um lote de um produto, você gera 1 milhão de produtos iguais. No just in time, não. Você só vai produzir na quantidade para atender a sua demanda, o que é planejado, tá? Aqui você não tem tanto planejamento em termos de estoque, de produção. Aqui o teu planejamento é simplesmente produzir mais, a um custo menor. Aqui é produzir apenas o que é necessário, tá? Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber sobre o just in time. Que ele é uma filosofia e ele é o oposto do que a gente chama de just in time, tá? Ou just in case. Vamos lá, ó. Continuando o nosso estudo sobre o nosso amigo chamado just in time, tá? Então o just in time, como ele é uma filosofia, ele tem várias o quê? Técnicas, tá? Várias ferramentas que são utilizadas e várias técnicas.
técnica, tá? Que é a chamada organização do trabalho. Preste atenção para vocês entenderem bem. O que seria essa organização do trabalho, tá? Então, olha, vamos ver ferramentas e técnicas. Vou colocar até ali em cima para ficar melhor, tá? Então, no Just in Time, primeira coisinha aqui, além do conceito, e saber que ele é um contraponto ao Just in Case, nós vamos ver as ferramentas e técnicas utilizadas, tá? Dentro do nosso amigo chamado Just in Time. Então vamos lá, ó. Presta atenção para vocês entenderem direitinho. A primeira coisa que nós temos é isso aqui, ó. Uma coisa chamada organização do trabalho. Tá? Até para quê? Para gerar melhor qualidade, gerar melhor aproveitamento. Essa organização do trabalho é que as pessoas já ouviram falar com o nome de 5S, tá? O famoso 5S japoneses, tá? Então, vamos lá, vamos brincar com o chamado 5S, certo? Um nome mais bonito que o outro. Olha como os nomes são bonitões. Primeiro deles, uma coisa chamada de, me desculpa se tem algum descendente, se eu pronunciar errado, tá? Siri, tá? Seri. O segundo, Seito. Depois do Seito, nós temos o Seizo. Forçar a barra aqui. Seizo. Depois nós temos o Seikitsu. Certo? O Seikitsu. Certo? Seikitsu. Tá? Aí olha só. Seiketsu. Certo? Seiketsu. E por final, o nosso amigo chamado Shitusuke. Certo? Tá errado. É suke. Com temudo. Não são nomes bonitos para vocês guardarem, tá? Como é que o anticristo pode fazer isso numa prova? Certo? O anticristo simplesmente pode o quê? Colocar um conceito do outro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos saber quais são os 5S, tá? O nosso amigo Siri, o nosso amigo Seitou, Seizo, Seiketsu e Shitusuke, certo? Preste atenção, ó. Seguinte, mulheres, batom, blush, não sei nem se fala blush, sei lá, certo? Maquiagens como um todo, bolsas, isso pertence ao ambiente de trabalho? Isso é necessário para trabalho? Né? Dependendo da sua profissão, né? Pode ser que seja. Mas a priori não pertence ao ambiente de trabalho, certo? Então, o que faz o nosso amigo Siri? Diz o seguinte, que é o senso que a gente chama senso de utilização, senso de organização. Ele diz, no local de trabalho, apenas o necessário, tá? Ou seja, não manter coisas que não pertencem ao ambiente de trabalho, tá? Por isso que é chamado senso de utilização. Só manter no lugar de trabalho o que será utilizado para o trabalho, tá? Senso de utilização ou organização, tá? Só o que for necessário ao trabalho. Apenas o necessário para o trabalho. Apenas o necessário para o trabalho deve ser mantido no ambiente de trabalho. Isso é meio óbvio, tá? Embora muitas pessoas persistam em colocar coisas, levarem coisas que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Por quê?
porque isso atrapalha o procedimento, torna-o mais lento, tá? Então, seria só o que? Senso de utilização, senso de organização. Apenas o que é necessário. O segundo senso é o chamado Seitou, o senso de ordenação, o senso de locação, certo? O que é isso? Por que locação? Olha só, você pega uma ferramenta de um lugar, utiliza a ferramenta, qual é a tua obrigação? É óbvio, devolver a ferramenta no mesmo lugar. Eu não posso falar, eu não tenho esse senso de ordenação. Eu sou um bagunceiro por marca maior. Então, se eu tiro, eu não coloco de volta no mesmo lugar. Tá? Então, esse senso de ordenação, senso de locação, define o quê? Cada coisa tem o seu lugar certo. Tá? Então, esse é o senso chamado senso de quê? Senso de ordenação. Senso de ordenação ou locação. Tá? O que ele define? Cada coisa no seu local certo possui um local certo, tá? Então, se tirarmos alguma coisa do lugar, teremos que devolver ao lugar de trabalho, certo? É a organização em sentido de quê? De ordenação, em sentido de quê? De localização, tá? De local, onde colocar as coisas. Cada coisa tem o seu lugar certo, tá? O Seitou, pessoal, é o senso de limpeza, tá? O que é esse senso de limpeza? Isso é fácil. O que é o senso de limpeza? Preste atenção, ó. Quando você entra numa loja, independente se ela é na área alimentícia ou não, pode ser uma loja de roupa. Se você entrar na loja, o chão tá sujo, certo? Você vê uma pintura descascada, aquilo te dá uma agonia dentro da loja, filha da mãe. E você começa a colocar em dúvida a qualidade dos produtos que lá estão, certo? Agora, se você chega numa loja de modas, ou uma loja qualquer, até mesmo, principalmente se for alimentícia, você chega, o chão tá aquele brilho, certo? Você olha para a parede, tudo limpinho, cada coisa, porra, você passa a mão, cara, assim, sem querer, sabe, em cima da prateleira, nem um sinal de poeira. Meu irmão, você sente, olha, cara, aqui deve ter uma qualidade filha da mãe. Então a limpeza, ela mostra o quê? A qualidade da empresa, tá? Então, como ela mostra a qualidade, o senso de limpeza é manter o quê? Manter o ambiente limpo para mostrar o quê? Qualidade da empresa. CQTSU, certo? O senso de normatização, padronização, certo? Então, ó, o senso de normalização, padronização, tá? Ele determina o seguinte, ó, preste atenção. Na verdade, a organização são os três primeiros S. O Seirin, o Seiton e o Seitou. Por quê? O primeiro disse o quê? Que só deve ser mantido o que é necessário para o trabalho. Segunda coisa, cada coisa tem o seu lugar certo. Terceira coisa, o ambiente tem que ser mantido o quê? Limpo. Pronto. Isso é a organização do trabalho. Agora, se isso ficar só no blá, 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 ninguém vai o quê? Organizar, certo? Então, na verdade, o CQTSU, ele pega os três primeiros S e torna-os o quê? Norma, formas de comportamento, tá? Então, olha só, isso aqui é a padronização do trabalho, tá? É a normatização. Tranquilo até aqui ou não? Instituto o quê? Certo? É o senso de quê? Autorresponsabilidade, certo? Senso de autorresponsabilidade ou disciplina. Preste atenção. Ó, primeiro nós decidimos qual era o quê? O que tinha que ficar no ambiente de trabalho, apenas o que era necessário. Depois nós definimos o local onde cada coisa tem que ser colocada.
Depois nós dissemos que esse ambiente tem que ficar limpo. Nós tornamos isso aqui o quê? Normas, um padrão de trabalho. Agora, se ficar no padrão, não vai adiantar nada. As pessoas têm que cumprirem o quê? O que foi definido. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é que o quê? A disciplina que tem que ser imposta para que as pessoas cumpram as determinações do quarto S, que é, na verdade, a junção dos três primeiros, tá? O maior problema que vocês vão ter em prova, tá? Qual é? É saber esses nomes em japonês e não confundir um com o outro. Então, eu vou tentar facilitar a vida de vocês. Vamos pensar assim, ó. Pensa bem. Você já comeu carne de siri? Mas só a carnezinha, certo? Sem tempero, sem nada que engorde, certo? Só a carnezinha mesmo de siri, certo? Quando você come aquela casquinha de siri toda cheia é uma coisa. Mas comer só o sirizinho, tá? No máximo com salzinho. Então o que acontece? Preste atenção. Quando você faz isso, isso não vai te engordar. Então isso é só o quê? Não é uma coisa que é uma comida que é leve. Então é só o que é necessário. Então qual é o primeiro S? O primeiro S é o siri, certo? É siri. Só que é só uma brincadeira para você se lembrar. Então o siri, só o que é necessário. Agora preste atenção, o segundo S. Existia na Toyota um funcionário chamado Tom. E esse cara é aquele cara mais chato do mundo, certo? Por quê? Porque ele tinha lá as ferramentas dele toda organizadinha. Aí você ia lá e pedia o quê? Uma ferramenta para ele emprestar. Aí o que acontecia, meu irmão? O cara, bastava ele te ver no corredor que ele já devolveu, certo? Então o que acontecia, cara? Os caras enchiam tanto o saco do Tom, que quando ele já passava no corredor, antes do Tom perguntar, ele já falava: eu sei, Tom, que cada coisa tem o seu lugar, tá? Então o segundo S é o sei, Tom. Sei, Tom, que cada coisa tem o seu lugar certo, tá? Então o primeiro é o siri, só o necessário. Segundo, o sei, Tom. O que é o sei, Tom? Sei, Tom, que cada coisa tem o seu lugar certo. Aqui eu forcei a barra, por quê? Porque não é com Z, tá? Seizo é com S, tá? Eu falo com Z para brincar com vocês, tá? Então, ó, o que é o nosso amigo Seizo? O Seizo, se fosse com Z, é sem zorra, sem bagunça, tudo limpo, tá? Então qual é o terceiro S? O Seizona. O que é o Seizona? O Seizo? Seizo é o senso de limpeza, organização a parte de quê? De limpeza, para manter o ambiente com uma impressão, pelo menos, de qualidade. Então o primeiro S é o S chamado de quê? Siri. Siri, só o necessário. Segundo S, Seito, cada coisa tem o seu lugar certo. Terceiro, Seizona, ou seja, limpeza. Qual é o quarto S? O quarto S é o senso de normalização, padronização, certo? Diz uma coisa, aqui entre nós. Você sabe ou não sabe quando você começa a trabalhar numa empresa que cada coisa possui o seu lugar? Sabe. Você sabe quando você começa a trabalhar numa empresa que só deve manter coisas que pertencem ao ambiente de trabalho. Você sabe que você tem que manter o ambiente limpo. Então, na verdade, essas normas são definidas para mudar a cultura das pessoas, certo? Mas me dizer que você não sabe é mentira. Então, o que acontece? O quarto S não é simplesmente a confirmação dos três S. Então, o que acontece? É uma brincadeira. O quarto S é o sei que tu sube, certo? Sei que tu sabe. Sei que tu sube, certo? Sei que tu sabe o quê? As normas da empresa, tá? Então, é uma brincadeira, é só sacanagem mesmo. Sei que tu sube, certo? Sei que tu sabe. Então, sei que tu sabe o quê? As normas é o padrão da empresa. Então, o primeiro S é o siri, só o necessário. Segundo S, sei, Tom. Sei que cada coisa possui o seu lugar certo. Terceiro S, seizo. Seizo é sem o quê? Sem zona, sem bagunça. Tudo limpo. O quarto S, sei que tu sabe. O que você sabe? As normas da empresa. O quinto S é o único que é diferente. Por quê? Porque é o único que começa com X, tá? Todos os outros começam com sei, certo? Então o que acontece? Preste atenção para a gente não esquecer mais. O Shitsuke, certo? O Shitsuke, você lembra o seguinte, cara, falou em disciplina, cara, o cara já fala o quê? Tem disciplina, tá? Se você arranjar uma outra forma, até me manda para me ajudar, tá? Mas lembra assim, ó,
Se você esquecer, é o único que começa com X. O que é o X? X é porque tem disciplina no lugar, tá? A autorresponsabilidade. Então vamos lá. Primeiro S, simplesinho, só o necessário. Segundo S, seito, cada coisa tem seu lugar certo. Terceiro S, seizo, seizona, limpeza, o que mostra a qualidade da empresa. Quarto S, seikitsu, seikitsu o quê? Seikitsu sabe as normas da empresa. Shitsu o quê? O que é o shi? A disciplina. Pronto, aí estão os 5 S, tá? Da organização. Então, copia rapidinho. Vamos lá, pessoal, ó. Dentro aí do nosso amigo Just in Time, a segunda ferramenta, tá? Segunda ferramenta, ou na verdade técnica, é uma coisa chamada redução de setup. Sabe o que é setup? Setup, pessoal, tá? Setup significa preparação. Muita gente não sabe disso, tá? Então olha como é tranquilo esse redução de setup. Seguinte, vamos imaginar a seguinte hipótese, tá? Você abre uma empresa e a empresa é uma copiadora. Aí o que acontece? O trabalho dela começa às 8 horas da manhã. Então que horas que o funcionário deveria chegar? Deveria chegar às 8? Não, por que não? Porque existe o tempo de preparação. O que é isso? As máquinas copiadoras, elas não precisam serem ligadas para o quê? Para esquentarem e poderem começar a funcionar? Sim, tá? Então o que acontece? Se o início do trabalho, as portas têm que ser abertas às 8 horas, então os funcionários devem chegar 10 para as 8, no mínimo, 20 para as 8, 7 e meia, tá? Seria isso que seria o quê? A redução do setup. Ou seja, fazer com que os colaboradores certo? Iniciem os equipamentos antes do horário de início de funcionamento da empresa, tá? Então olha só, preste atenção. Cara, até hoje no Brasil, por exemplo, existem empresas que tentam implantar o Just in Time, certo? Mas como eu falei para vocês, Just in Time não é uma teoria, cara, é uma filosofia. Então você tem que mudar a cabeça de todos os seus colaboradores, colocar na cabeça deles que eles têm que chegar antes do horário de trabalho, certo? Você pega isso na área pública, principalmente, vai ser simples, né? Você fazer o cara chegar antes das 8 horas do trabalho para iniciar o estágio de preparação das máquinas, certo? É complicado que eles cheguem às 8 horas, o que dirá chegarem antes das 8 horas, tá? Então preste atenção. Então por isso que é o quê? É fatal você mudar a cultura organizacional. E é por isso que até hoje tem empresas que hoje ainda tentam implementar o Just in Time, colocam como determinação, mas ninguém cumpre. Por quê? Porque não se faz a mudança de cultura. Faz-se apenas o quê? A determinação de normas que não são cumpridas, tá? Então isso que é a redução de setup. Vamos lá, terceira nossa amiga ferramenta, ou técnica, tá? A terceira ferramenta, pessoal, é o que a gente chama de MPT, certo? Manutenção, produtiva de trabalho, tá? Uma produtiva total, manutenção produtiva total, certo? O que é esse MPT?
manutenção produtiva total. Preste atenção. O que acontece? Você trabalha lá na copiadora, você não é técnico, você apenas tira as cópias. Aí o que acontece? Pô, você é incapaz de passar um paninho em cima do coisa, da máquina, passar um óleozinho, porque não sou técnico, não vou mexer. Então essa desculpa esfarrapada, você não acaba não adotando nenhuma medida preventiva, certo? Então você tem que mudar a cultura, fazer com que as pessoas façam, ou a própria empresa faça o quê? Uma manutenção preventiva. Para quê? Para aumentar a vida útil de seus equipamentos. Não esperar parar de funcionar para mandar consertar, não. Evitar, manter uma constante o quê? Manutenção preventiva, tá? O nome não é manutenção preventiva, manutenção produtiva total. Mas isso na prática é o quê? Criar a cultura de manutenção preventiva dos equipamentos. Manutenção preventiva dos equipamentos. É claro que com o intuito de o quê? Aumentar a vida útil. A vida útil dos equipamentos, tá? É para isso que isso serve, para isso que foi criado essa técnica, tá? Manutenção produtiva total, tá? Espero que tenha sido ficado bem claro para vocês isso aí. Vamos lá. Quarta ferramenta utilizada, quarta técnica no Just in Time, certo? É a chamada... Como é que se fala, meu Deus? Balanceamento de produção, tá? Balanceamento de produção. Isso aqui, cara, é foda por um motivo. As pessoas, quando estudam o bendito do Just in Time, saem decorando que nem papagaio, que Just in Time é estoque zero. Cuidado, certo? O que significa isso? Significaria que se fosse estoque realmente zero, a gente estaria falando de todos os produtos, ou seja, que não se manteria nenhum produto em estoque. Tá, beleza. A gente viu que a gente tem produtos de evolução de demanda sazonal, por tendência, e até de evolução constante. Ou seja, a evolução constante tem uma demanda o quê? Previsível, e ela o quê? Tem o quê? Um consumo constante, certo? Não tem grandes variações, mas tem consumo. É calculável, a gente viu como se calcula a previsão de demanda. E existem produtos que não tem como se calcular a demanda. Tem demanda o quê? Imprevisível, tá? Então o que acontece? Existem produtos chamados produtos de estoque e produtos não de estoque. Qual é a diferença? Produto de estoque é um produto que tem demanda previsível. O produto de não de estoque é um produto que não se pode prever a demanda, certo? Então, para os produtos que não se pode calcular a demanda, você mantém estoque zero. Mas os produtos que você pode prever, que são produtos de estoque, você tem que produzi-los. A diferença é o seguinte, no Just in Case, era a produção de grandes lotes. Então você pegava um produto que era de estoque e produzia o que? Em grande quantidade, seja de estoque ou não de estoque, no Just in Case. No Just in Time, primeiro, produto que não é de estoque, ou seja, produto de demanda imprevisível, você não mantém em estoque. E os produtos que são de demanda previsível, você trabalha com balanceamento de produção. O que é isso? Ó, o balanceamento de produção é produção de pequenos lotes dos produtos de demanda previsível.
que seria isso na prática? Produção na menor quantidade possível para atender a demanda, certo? Mas isso só para produtos que são produtos de quê? Produtos de demanda previsível, produtos de estoque, tá? Então, cuidado. Então, existe a redução de setup, MPT e balanceamento de produção. Então, olha, todo produto do just in time não deve ser mantido em estoque? Errado. Agora, posso chegar na prova, just in time é uma filosofia que define estoque zero? Posso. Porque produtos, o quê? Diferentemente de just in case, que você mantinha todos os produtos em estoque, vão ter produtos no just in time que você não mantém. Por isso que eu não posso dizer que essa afirmação esteja errada na prova, tá? Vamos lá, Fernando. Alguma dúvida, Fernando? Deixa eu olhar aqui. Que hoje meu sistema aqui de transmissão está péssimo. Fernando, entendeu? Ficou claro para você, Fernando? Fernando? Beleza, tá? Então vamos lá, ó. Vamos continuar o nosso estudo mágico, tá? Do nosso amigo Just in Time. Ficou alguma dúvida até então, Fernando? Ficou alguma dúvida até então? Fernando, alguma dúvida? Não, nenhuma? Beleza, tá? Então, mesmo esqueminha. Bom, minha transmissão aqui está em baixíssima velocidade, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos para as próximas técnicas que nós temos aqui. Certo? Ó. Então, vamos para a nossa quinta técnica do Just in Time. Então vamos lá, ó. A próxima técnica que nós temos é a 1, 2, 3, 4, 5. Agora é a quinta, tá? A quinta técnica que nós vamos utilizar é o CWQC, certo? Que significa controle da qualidade, pela organização como um todo, certo? O que seria isso, o CWQC na prática? Preste atenção, antigamente nós trabalhávamos com a visão de quê? Top-down, de cima para baixo. Então o que acontecia? A única pessoa que a priori se preocupava com a qualidade, e isso não era bem feito, era quem estava lá em cima, tá? A partir desse momento, você define o quê? Define que a partir desse momento, que todos os stakeholders, lembra? Grupo de interesse, todas as pessoas que têm interesse direto ou indireto no sucesso da empresa, devem, como sentido de obrigação, devem se preocupar em garantir a qualidade, manter a qualidade, garantir a qualidade, tá? Então isso deixa de ser o quê? Dos cargos de diretoria e passa a ser obrigação de todos os stakeholders, inclusive do próprio cliente, tá? Porque é o cliente que vai trazer o que ele necessita.
Próxima técnica, sexta técnica do Just in Time, certo? É a chamada produção celular e operador polivalente. O que é isso? Preste atenção para vocês entenderem isso aqui bem direitinho. Produção celular e operador polivalente, tá? Tem que ser a junção das duas coisas. Primeiro, então olha só, vou te mostrar uma imagem para você entender. Então vamos supor que eu colocasse o quê? Eu dispusesse os equipamentos da minha empresa, colocasse, ó, uma máquina aqui, outra máquina aqui, outra máquina aqui. Então eu teria que ter quantas pessoas trabalhando? Uma pessoa trabalhando aqui, uma pessoa trabalhando aqui, uma pessoa trabalhando aqui e outra pessoa trabalhando aqui, certo? Agora preste atenção, se eu mudar o layout, colocar ele assim, ó, um equipamento aqui, um equipamento aqui, um equipamento aqui e outro equipamento aqui. O que eu posso fazer? Eu posso ter uma pessoa trabalhando com esses dois equipamentos e outra pessoa trabalhando com esses dois, certo? Então há uma redução de pessoas necessárias. Então a produção em celular, na verdade, é o quê? É a mudança do layout da empresa, dos equipamentos, tá, em si, só que só isso não adianta. Por quê? Porque esse cara, para conseguir fazer isso, ele tem que conhecer disso e disso, ele não pode ser um bombril, certo? E trabalhar com colaboradores multifuncionais. Cara, não é bombril, não é o cara que sabe um pouquinho de cada coisa. É um especialista ele é especialista em tem várias especialidades. Cuidado, tá? No Just in Case, eu produzia o que? Focava na especialização. Aqui na múltipla especialização. Isso que é o que? O operador polivalente. Polivalente não é bombril, é um cara que tem conhecimento de várias áreas de trabalho, tá? Para isso funcionar, tá? Então isso que é a produção celular e operador polivalente. A nossa sexta técnica do Just in Time. Sétima técnica, uma coisa chamada sistema Kanban, certo? Kanban, pessoal, na tradução significa o quê? Certo? Kanban na tradução significa cartão, tá? Isso aqui, pessoal, esse sistema chamado sistema Kanban, tá? Ele é muito mencionado, ele é muito falado, ele é a base para muitos conceitos e até conceitos perigosos em prova. O sistema Kanban é o chamado sistema de puxar a produção. O que significa puxar a produção? Significa o seguinte: não manter estoque de produtos, materiais que não seja possível fazer a previsão de demanda. Traduzindo, o que significa isso na prática? Trabalhar com o quê? Com sistema de encomendas. Sistema de encomendas. Por isso que o pessoal fala, Just in Time, estoque zero. Estoque zero de produtos o quê? Produtos que não é possível determinar o quê?
a demanda, certo? Previsão de demanda, que é o que a gente chama de quê? Produtos não de estoque, materiais, produtos não de estoque, certo? O produto não de estoque é que eu não sei determinar o que? Demanda imprevisível, tá? Então, ou produtos que são o quê? Muitos casos que não devem ser mantidos em estoque, que o perigo é muito grande dele encalhar e causar um prejuízo muito grande para a empresa, tá? Ficou claro? Fernando, alguma dúvida? Fala para mim, Fernando. Dúvidas? Entendeu, Fernando? Dúvida? Posso continuar? Posso apagar o quadro? Fernando? Pode? Beleza. Obrigado. Vamos lá, ó. Continuando nossas amigas ferramentas e técnicas do Just in Time. Vamos lá. Nossa oitava ferramenta, tá certo? Nossa oitava ferramenta do Just in Time. Já é até bem conhecida. Essa aqui já é conhecida mais pelas pessoas, tá? Nossa oitava ferramenta é o que a gente chama de Kaizen. Certo? Sabe o que é Kaizen? Não é a cerveja. Eu acho que essa aqui eu até já falei antes. Mas vamos lembrar, tá? O Kaizen é a famosa o quê? Melhoria contínua. Ou seja, no Just in Case, você achava até que achava a qualidade e parava por aí. No Kaizen, você tem que o quê? Manter o quê? O processo sempre de melhoria, tá? Isso aqui é conseguido através de uma coisa chamada de gestão de processos, certo? A gestão de processos é a forma de trabalhar com a empresa onde os processos são continuamente o quê? Feita a melhoria contínua. Então, toda vez você faz o processo de gestão de processos, análise e estudo de processos, para ver se você pode melhorar, descartar processo, mudar processo, ou até mesmo melhorar a qualidade dos processos, tá? Isso que é o nosso amigo chamado Kaizen. Nona ferramenta. Nona ferramenta é uma coisa que ele chama de Jidoka, não é Judoka, tá? Já ouviram falar? Essa aqui é mais complicada. Assim o pessoal já tem ouvido falar nela. O que é o Jidoka? Presta atenção, ó. Quando você é contratado para trabalhar, você é contratado para trabalhar bem ou mal? Bem. Então todo mundo sabe que quando é contratado para trabalhar bem. Então vamos para a lógica. Você vai e produz algo. Aí esse produto que você fez foi com um defeito. Aí o que acontece? Qual é a tua obrigação? A tua obrigação é reparar o defeito, certo? Ou seja, não deixar aquilo passar. Então, você tem que ser capaz de se autocontrolar. Agora, para você conseguir fazer isso, é claro que isso tem que ser um sistema automatizado. Então, esse Jidoka, certo? É a automatização, tá? Então, é automatização. Automatização no sentido de permitir o quê? Fazer com que cada colaborador faça autocontrole e repare possíveis
defeitos. Mas isso só vai poder ser feito se ele tiver como saber que houve um erro, houve um defeito, tá? Então isso que a gente chama de quê? JIDOCA, a automatização, tá? Do sistema. Por isso que o sistema tem que ser, como é que se fala? Como é que a gente diz, meu Deus? Fugiu o nome agora. Isso tem que ser em sistema automatizado, tá? Caso contrário, não tem como você fazer esse autocontrole. Qual é a vantagem disso, pessoal? Isso é feito porque uma das coisas que prega a filosofia é eliminar processos desnecessários. Processo gasta tempo, gasta dinheiro. Então, se eu tiver que colocar alguém para controlar a sua produção enquanto você está produzindo, certo? Que é o que a gente chama de controle, como é que se fala, meu Deus? Controle... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Que é o controle que você, a priori, certo? Que é o que você faz durante a produção, que você vai lá e acompanha se o cara está fazendo certo. Isso é um processo desnecessário se o cara puder fazer o quê? O autocontrole. Ele saber que está errado e ele se autocorrigir, tá? Ou autocorrigir, não, corrigir o defeito que existe. Para 10ª e última ferramenta amiga nossa, certo? Essa aqui é quase impossível vocês já terem ouvido falar. Heijuka. Já ouviram falar aí? Heijuka. Heijunka. Olha o N aqui. Heijunka. O que é esse Heijunka? Certo? O Heijunka é o quê? Presta atenção que esse aqui é mais chatinho. Certo? Então, olha, esse é um sistema, pessoal, que é a programação de nível a partir de sequenciamento de pedidos em um padrão repetitivo de nivelamento, padrão repetitivo do nivelamento das variações diárias de todos os pedidos, tá? Então o Heijuka, tá? Ele vai trabalhar com o quê? Com um sistema de quê? Sistema de nivelamento de produção, tá? Agora preste atenção, não é a produção, não é o controle em cima do como está sendo feito para verificar se está erro. É simplesmente para ver se não está tendo perda de tempo. Então o que acontece? Você faz o sistema de nivelamento de produção baseado em quê? Nos pedidos. Então aquele sistema chamado Kanban, tá certo? Que é o puxar a produção, ele é que define que você tem que trabalhar com o sistema de encomendas. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter um nível de produção no dia nivelado de acordo com o quê? Com o tempo que será necessário para que o produto chegue na hora que foi definido na encomenda, tá? Então, ó, sistema de trabalhar com encomenda, sistema Kanban. Fazer com que essa encomenda chegue no prazo definido, o Heijuka, tá? Então, o Heijuka é a última das técnicas e ferramentas do Just in Time. Então, essas são as 10 ferramentas que nós trabalhamos dentro do Just in Time, que é diferente do Just in Case, que é aquela produção antiga, produção em grande escala. Ficou alguma dúvida para vocês? Fernando, Rafael, Tatiane. Fernando, dúvidas? Ficou claro? Já tinha ouvido falar, Fernando, nessa última ferramenta? O Heijuka? Já, Fernando? Não? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Então a gente volta no período da tarde. Pode ser, Fernando? Vai cair à tarde? Ok, beleza. Rafa, tá? Pessoal, então até a tarde. Então, copia aí e bom estudo para vocês.